Comigo tenho Maria Manuel Leitão Marques, Presidente do Congresso, e Rogério Carapuça, Presidente da APDC. Olá, viva! Depois destes 2 dias de trabalho que se aproximam rapidamente do fim. Maria Manuel, enquanto eu estava aqui a moderar alguns debates, e também quando estava ali sentada e estava o João Adelino Faria a moderar, eu via a tomar muitas notas. Quais são as notas que devem ser sublinhadas destes 2 dias de trabalho? É difícil porque os 2 dias foram muito interessantes, muito desafiantes e foram muito diversos nas propostas. Nós fomos do futuro do trabalho ao futuro do automóvel, com posições diferentes, que vimos ali um automóvel que se transformou em sala de estar, mas também vimos aqui o Lucas Juliá a dizer que não haverá automóvel de condução automática própria. Portanto, foi muito desafiante, foi muito polémico, como deve ser quando se discute a inovação. Mas as minhas bandeiras destes dias tenho que escolher, não é? Digo sempre, disse no princípio, que cada vez que vinha a um congresso da APDC, levava uma tarefa para casa. E agora, qual é que leva desta vez? Então, levo várias. Vou começar pela primeira. A primeira, digo em 2 palavras, chamar-lhe a garantia digital. Passa a ser uma coisa porque vou lutar. E a garantia digital, que foi aqui, é uma composição de muita coisa que eu vi aqui, da garantia digital faz parte o acesso, a conectividade, que o Pedro Nuno acabou de falar, mas também os computadores de que o André Azevedo falou, os 400 mil ainda faltam, que foi ontem a discussão com a Cristina. Faz parte, depois disso, a tarifa social, obviamente, que eu posso ter o computador em casa, pode haver conectividade na terra onde eu vivo, mas eu não ter dinheiro para pagar, para estar ligado, internet, no fundo. Claro. Portanto, faz parte da tarifa social e faz parte daquilo que talvez tenha sido o mais importante e o mais repetido neste Congresso, que é o desafio das competências, que é um desafio muito difícil de vencer. Primeiro, as competências para a inclusão, mas não a inclusão no sentido de apenas ter competências, a inclusão no sentido que o David Simas referiu, a inclusão na comunidade digital, com um papel ativo na comunidade digital, que é uma inclusão fazendo parte da comunidade e não apenas tendo competências para esse efeito. E depois as competências da ciência, que vimos agora o Pedro Dominguinhos falar, e vimos o ministro que abriu esta sessão, Manuel Heitor, que eu disse no princípio, que é nesta cadeia de valor termos uma posição que nos permita, que seja importante, que nos permita disputar uma posição importante nesta cadeia de competitividade. E apenas para acabar a garantia digital passa a ser uma bandeira, para mim uma bandeira europeia, mas a Europa, tal como nas vacinas, tem que olhar para o resto do mundo. E como disse também o Jeffrey Sachs hoje de manhã, não podemos deixar partes do globo para trás, não apenas cá dentro, mas também, olhando para o globo, não podemos deixar partes do globo para trás nesta transição digital. Portanto, garantia digital vai lutar lá fora. É a bandeira europeia. Tenho mais, mas talvez... Então já vai falar sobre as outras bandeiras. Sobre as outras bandeiras que vai lá para a Europa. E que vai defender na Europa. Esta vou defender na Europa, mas tenho mais também para defender na Europa. Muito bem, então já lá vamos. Rogério. Bom, Cristina, muito obrigado. Eu gostaria de dizer que, sendo este Congresso a reinvenção com a tecnologia, sobre a reinvenção com a tecnologia, aquilo que procurámos fazer primeiro foi reinventar o Congresso. E, portanto, em vez do Congresso ser um Congresso em pessoa, digamos, com as 1.500 pessoas que nós costumávamos ter, passámos a ter um Congresso que é um programa de televisão, completado por uma série de sessões interativas em paralelo. E como bom programa de televisão que passou a ser uma série. Então. E, portanto, na temporada 2021, tivemos o episódio de ontem, o episódio de hoje, e vamos ter um terceiro episódio, que é o episódio do Estado da Nação das Comunicações, quando o leilão do 5G terminar e nos permitir realizar esse episódio. Ter o debate. E para fazermos isto, precisámos de parceiros, e agradeço muito à RTP e a todos os outros parceiros e a todos os nossos patrocinadores por nos terem permitido ter este congresso. Quanto ao seu conteúdo, eu puxo então aqui das minhas notas, não é? Teve que ser. E diria que o Sr. Presidente da República chamou em primeiro lugar a atenção para a importância do nosso setor e disse: o vosso futuro é o futuro de todos nós. O Sr. Ministro da Ciência tirou lições sobre a pandemia. É necessário mais articulação entre a ciência fundamental e as empresas disruptivas, aprender ao longo da vida,
trabalhar na regulação e partilhar dados abertos. Pedro Faustino enumerou como grande desígnio nacional qualificar a população ativa, algo que foi depois sendo falado várias vezes. O governador Mário Centeno falou na recuperação de banda larga com um verdadeiro espírito europeu e congratulou-se do facto de desta vez a Europa ter uma resposta integrada à pandemia. Disse que, ou confirmou que o Banco Central Europeu vai emitir uma moeda digital e disse que os serviços digitais eram fundamentais para a competitividade da Europa. Francisco Veloso e Henrique de Barros discutiram uma maior ligação entre a gestão da economia e os sistemas de saúde e apelaram a uma gestão mais fina do que fecha e não fecha, para aprendermos um pouco mais com esta pandemia do que foi possível em 1917. Gerd Leonardo apelou para a reconstrução do mundo com mais pessoas no centro, mais planeta, mais purpose, propósito e mais prosperidade, e disse que temos que ter cuidado com o que ele chamou o possível techlash, ou seja, muito de uma coisa boa pode ser uma coisa má. E, portanto, temos que ter cuidado com esse tema. David Simas falou-nos da liderança e disse que hoje, cada vez mais, os líderes têm que ter propósito. Têm que explicar porque é que estamos aqui, porque é que fazemos e não apenas o que fazemos. Têm que saber liderar com a menor assimetria de informação que hoje o mundo tem e os líderes têm que ser capazes de garantir a inclusão. Mas a inclusão não é apenas sentar as pessoas à mesma mesa, é tratá-las com a dignidade e com a qualidade que elas merecem. Os comentadores referiram que não há líderes sem inspiração, e a inspiração é fundamental também num momento de grande vulnerabilidade, e que, segundo o professor Miguel Xavier, a saúde mental é fundamental para que a saúde, o resto da saúde, seja possível. E as empresas têm uma oportunidade única para olhar para esse tema. Vimos uma nova escola, a TKPS, por onde já passaram 15 mil jovens por essa organização, que os ajuda a pensar um mundo diferente, através de muito trabalho, pensamento fora da caixa, curiosidade, ambição e ética no trabalho. Vimos o tema dos influenciadores digitais, que podem ser virtuais ou podem ser pessoas, e no caso de serem pessoas, vimos que há um conflito inerente entre a marca do influenciador e a marca das empresas que eles estão a procurar promover. E é preciso perceber como é que essas duas marcas podem jogar para uma influência que melhor resulte. Vimos no Estado da Nação dos Mídia, que foi, aliás, completado hoje com esta última intervenção do nosso colega do Facebook, que a aceleração da transformação digital também aconteceu nos mídia, que a publicidade voltou a cair mais 15%, que o jornalismo carece de um novo modelo e que o futuro passa pela qualidade em marcas de referência, apostas multicanal e uma melhoria da experiência do utilizador. Vimos o que era a tecnologia 5G, pela voz dos seus produtores, digamos assim, e que anunciaram, entre outras coisas, que hoje no mundo 56% das PMEs têm projetos 5G previstos para os próximos 18 meses. Richard Simmons, da Organização Mundial do Trabalho, chamou-nos a atenção que a mudança no trabalho não é só o trabalho remoto, é a automação, que vai mudar a natureza do trabalho, de tal maneira que 60% das funções que nós conhecemos hoje vão ser sujeitas à automação. Nos comentários vimos também que o trabalho remoto pode não ser apenas a partir de casa, pode ser a partir de outro sítio, o que poderá promover a coesão territorial. O Secretário de Estado da Transição Digital e hoje o Ministro da Economia falaram dos aspectos que a professora Maria Manuel também já referiu, portanto, dar acesso a todos, dar computadores a todos os alunos e que o Ministério, no caso da Economia, está disposto para dar a utilização dos fundos estruturais para que as empresas tenham a possibilidade de financiar a sua própria transformação digital, dar acesso. Matthew Griffith falou de várias inovações, ele é um futurista, não é? Mas disse uma coisa logo no início, que é o que é que vem a seguir à pandemia? Você vem a seguir à pandemia. Você tem que decidir o que é que quer fazer como homem novo depois da pandemia. Nos comentários foi chamada a atenção que muitas vezes os futuristas
propõem muita coisa, muitas delas se realizam, outras não tanto, e outras vão se realizar de maneira diferente. O governo de Singapura defendeu, através de Chan Ho, que a tecnologia, primeiro, é suporte para o governo, depois é o que permite governar, depois é parte do governo e talvez um dia seja a inspiração de como se governa. Mário Campo Largo falou do papel da Europa e da importância de investir nas qualificações com um espírito aderente aos valores democráticos europeus, e depois vimos uma série de intervenções sobre a transformação dos vários negócios. O grupo Volkswagen diz que quer ser uma empresa digital. No retalho, vamos ter experiências novas, trazer a loja para casa, mudar a experiência de utilização. A energia quer um planeta carbono zero, quer a neutralidade carbónica e diz que é a tecnologia e a economia que vão fazer essa transição. E até empresas como a Galp também disseram que queriam ser uma empresa digital. O secretário de Estado da Igualdade, a secretária de Estado da Igualdade veio mostrar-nos que é necessário uma política da igualdade também por razões económicas, e Jeffrey Sachs mostrou-nos que devemos ter um mundo mais digital, mais verde e com muito mais educação. Depois vimos as tecnologias, a Elvira Fortunato mostrou-nos que também vamos ter um mundo de papel. Luke Júlia disse-nos que há problemas bem difíceis que computadores muito grandes não conseguem resolver, mas que o cérebro humano, gastando apenas 20 watts, consegue resolver. Thierry Breton falou-nos, o Comissário Europeu, que queremos construir uma Europa digital. Falámos do PRR, falámos da coesão territorial e agora o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação fez a apologia do setor, falou daquilo que ele espera que sejam os vetores fundamentais da política do Governo, que é garantir a acessibilidade infraestrutural, tarifária e ainda várias iniciativas legislativas. Portanto, para muita regular diversidade nestes 2 dias de Congresso. E Maria dias. Manuel, mais bandeiras que vai levar para a Europa? Mais bandeiras. Uma que é muito cara à Europa neste momento e que eu acho que só se pode resolver ao nível europeu, que é a ideia que nós tínhamos há 10 anos atrás de uma internet livre de regras, livre de leis, livre de ética, tem que ter, livre de códigos de conduta, é chão que deu uvas, como se costuma dizer. Tem que ter. E hoje podemos não estar de acordo sobre todos os aspectos da regulação, mas há um consenso que devemos regular alguns aspectos. O da publicidade, como já aqui foi referido, até em defesa dos chamados meios de informação mais plurais, porque os outros têm o problema da bolha, que também foi aqui referida algumas vezes, o da proteção dos dados, o da transição no trabalho, para dar apenas alguns aspectos, onde a ética tem que estar por omissão. Quem está no negócio da tecnologia também está no negócio da ética, palavras de alguns oradores, mas que às vezes não basta a ética, porque a ética é voluntária, é a autorregulação e às vezes é preciso regras mais vinculativas. Uma outra questão interessante, mas essa não é apenas questão interessante para Portugal, é para a Europa também, que eu digo muito breve, despachemos no 5G, porque senão qualquer dia está aí o 6G e a gente ainda não deu o passo para o 5. E, claro, não podia deixar de colocar nas minhas bandeiras a transformação digital do governo, a discussão que fui acompanhando mais de perto e que é muito interessante, porque em alguns aspectos é mais difícil no setor público que no privado. Nós ouvimos aqui dizer que 85% dos cidadãos exigem mais do governo, mas confiam mais facilmente os dados ao setor privado. Só 1/3 é que está disponível para partilhar os seus dados com o setor público em troca de serviços mais eficientes. E estão mais disponíveis para partilhar com o setor privado em troca de conteúdos mostra o quê? gratuitos. Desconfiança. Portanto, há aqui além da garantia digital, há aqui uma outra palavra, e da ética e regulação, há aqui uma outra palavra-chave, que é a confiança.
construir a confiança. Como é que se constrói? Com transparência, também falámos dela, com cibersegurança, os meus dados estão seguros na mão do Estado e com retorno. Ok, eu dou os meus dados, mas vocês avisam-me quando eu tenho que controlar os meus diabetes ou preenchem-me o meu IRS e eu escuso de perder tempo a preenchê-lo, ou fazem-me a matrícula do meu menino na escola e por aí, de forma simples, fazem-me, não é? Fazem-me, não é? Aliviam uma carga administrativa. E este retorno tem que ser muito bem negociado, entre aspas, para que os cidadãos ganhem confiança, porque sem dados não há simplificação. Sim, mas quando nós vimos o que aconteceu, que há esta desconfiança toda em relação aos dados dos censos, portanto, é natural que a confiança fique minada, não é? Pois, mas é preciso às vezes também destruir alguns mitos urbanos, como diz a professora Elvira Fortunato aqui, porque os dados do censo em papel também depois eram digitalizados e ficavam guardados em algum lado. Portanto, às vezes é a primeira reação e eu penso que o censo foi um grande avanço e em vez de termos censos de 10 em 10 anos, vamos ter informação. E é muito importante, informação de qualidade, dados é muito bonito dizer, mas se os dados não prestarem, os algoritmos também não prestam. Se forem extemporâneos não servem para nada. Exatamente, precisamos de dados na hora, como se costuma dizer, e essa também foi uma questão interessante que foi aqui referida no que diz respeito ao setor público. Engraçado que o Chan, o nosso convidado de Singapura, o CEO da Administração Pública Digital, começou a sua intervenção dizendo que a transformação é difícil e que exige o envolvimento do Primeiro-Ministro. Eu acho que o nosso sabe, tenho quase certeza, mas ele vai mostrar a seguir se sabe ou não. E, finalmente, o futuro. Como é que damos conta deste desafio? Acho que é um desafio para Portugal, mas é um desafio para a União Europeia. A União Europeia está a correr contra o prejuízo, não é? O Thierry Breton disse aqui que os desafios são muitos e são muito mais do que aqueles que ele disse aqui, e precisamos de uma grande parceria que envolve as empresas, e quanto mais qualificadas melhor, para puxarem pelas outras, que envolve naturalmente o governo e os seus fundos, mas que tem que ser executados de modo a que produzam transformação, que envolve a comunidade científica, muitíssimo importante, sobretudo para experimentar novos produtos e serviços, novos serviços públicos e privados na área da inteligência artificial, e que nos envolve nós todos, mulheres e homens. As mulheres também estiveram aqui muito presentes, e a questão da desigualdade no mundo digital. E em relação às mulheres? Também, essa já é uma minha bandeira. Eu sei, e por isso mesmo lhe faço a pergunta, até porque há pouco tivemos aqui uma Isabel Trancoso, professora do Instituto Superior Técnico, a dizer que realmente as mulheres fogem destas áreas, portanto escapam a este talento. Como poder chamá-las? Mostrando o impacto social da tecnologia. Dizem que as mulheres fogem porque acham que aquilo é uma questão com máquinas entre... É de homens. É uma questão de homens e de máquinas, e não, ou de mulheres e de máquinas, e elas preferem algo que tenha impacto na vida das pessoas e que implique relacionamento social. Mas isto tem impacto na vida das pessoas. Mas é preciso destruir esta previsão, esta percepção... Este mito urbano. Este mito urbano, destruí-lo muito cedo, trabalhando com os professores e trabalhando com as jovens, para lhes mostrar modelos. E eu costumo dizer, a brincar, também é preciso fazer o contrário, também mostrar aos rapazes muito cedo que os deveres de cuidado em casa também são para partilhar. Dividir tarefas, desde pequeninos, isso é o ideal. E Rogério, terça-feira o Ministro das Infraestruturas estava a dizer que terça-feira vai ser discutido no Parlamento a Lei das Comunicações Eletrónicas. O que é que podemos esperar realmente que saia dali do Parlamento? Ou o que é que espera? Vamos ver o que é a discussão, não é? Aquilo que eu acho que é importante os Estados de alguma forma fazerem, os governos fazerem, é legislar de forma a garantir o menor número de custos de contexto possível. Isto é, garantir que a função das empresas não é atrapalhada e que elas podem desenvolver a sua atividade económica naturalmente. E por isso nós, por exemplo, dissemos que ter um leilão de 5G que nunca mais acaba é de facto atrapalhar a vida das empresas e é atrapalhar a forma como o país se pode desenvolver.
mas vamos esperar pelo debate e vamos ver o que é que sucede a seguir. E depois fazemos o balanço. Até porque agora, o Estado da Nação das Comunicações, conforme disse há pouco, ficará para o terceiro episódio desta série, desta temporada. E agora só vos posso dar 20, 30 segundos a cada um para uma nota final, tendo em conta que é Presidente do Congresso e Presidente da APDC. O que é que vem aí? Eu acho que este Congresso deixou muitos desafios para as empresas, para o Governo, para a União Europeia, porque também esteve aqui presente. O grande desafio, se eu pudesse sintetizar, além das minhas bandeiras, é acelerar. Temos que acelerar as competências, temos que acelerar a transição digital e climática, mas também temos que acelerar o combate às desigualdades. Portanto, temos que acelerar estas duas transições, mas sem esquecer os seus impactos sociais. Para a APDCE, eu posso falar, portanto, como Presidente do Congresso, este é o Congresso sobre o Digital em Portugal, não conheço o outro, e tem que ser mais visto como isso. Portanto, para o ano, temos que ter aqui muito mais empresas, muito mais serviços públicos a discutir os desafios do futuro, que eu devo dizer, discutimos aqui que o futuro, e erramos muitas vezes, disse aqui o professor Arlindo de Oliveira, que normalmente nos enganamos quando discutimos o futuro da tecnologia. O problema é que o que estamos a discutir aqui chamamos futuro, mas não é o futuro, é o presente. Portanto, sobre este já não nos enganamos. É mesmo um grande desafio. Para não ficarmos obsoletos, claro está. Para não ficar, claro, podemos ficar um país de paisagem e de turismo quando há turismo, mas não é isso que queremos. Queremos também isso, mas mesmo no turismo o digital tem muito impacto. E tem. E Rogério, o que é que se espera para um novo Congresso? Para um novo Congresso eu espero que a gente continue a desenvolver este formato, porque este formato mostra que nós podemos chegar a audiências diferentes, mais vastas, mais diversas, e ter connosco oradores de todo o mundo, que de outra forma, se o Congresso fosse presencial, muitos deles não viriam cá, porque não teriam disponibilidade, assim apenas lhe ocupámos alguns minutos e não alguns dias, e portanto isto mostra que a transformação digital chegou aos eventos, e que este Congresso nunca mais voltará a ser igual. Nós fizemos o nosso papel, que é iniciar essa transformação, e eu espero que essa transformação vá continuar e no próximo ano se possa fazer melhor. A RTP, não é? De toda a com a ajuda de todos os nossos parceiros e patrocinadores. Que é quem sempre fez isto, quem soube fazer ao mesmo tempo, pôr em casa. Exatamente, até porque realmente por força das circunstâncias, e nota-se também nas televisões, cada vez mais o facto de várias pessoas poderem participar por videochamada traz uma mais-valia e incrementa a diversidade e a inclusão. Também é um facto. Maria Manuel, Rogério... Só uma nota, traz uma mais-valia se a mistura e a continuidade for garantida, e isso deve-se à Cristina e ao João Adelino Ferreira. Muito obrigada. Muito obrigado a você. Muito obrigada. Para você. Obrigada. Mas, João, ainda falta um bocadinho para chegarmos ao fim, até porque temos aqui, começámos com este Congresso com o Presidente da República e agora finalizamos e completa tu. Obrigado pelo que me diz respeito também, tem sido um prazer fazer este Congresso e, como dizias bem, começou o Presidente a abrir o Congresso e termina o Congresso com o Primeiro-Ministro António Costa.